Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão ao vivo conosco. Hoje iniciamos o nosso curso sobre questões fundamentais de direito civil. Serão aí 4 encontros com análise de temas de grande relevo para o direito privado. E hoje eu e o professor começamos aí o nosso curso analisando questões relacionadas à prescrição, início dos prazos e à prescrição. É uma grande honra poder fazer esse projeto aqui no Grupo GEM, lembrando aqui sempre que nós temos aí, eu, o professor Bunazar e o professor Simão, temos aí o nosso curso completo de Direito Civil pelo Grupo GEM, desde lei de introdução e parte geral até direito das sucessões, e o objetivo desse nosso curso gratuito de questões fundamentais de direito civil é justamente analisar algumas questões de relevo para o direito privado contemporâneo. Boa noite, professor Bunazar, é uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje. Tenho certeza que teremos uma noite aí de muito trabalho, de análise de questões importantes sobre o direito privado. E eu começo aqui, Bunazar, além de te dar boa noite, né, te fazendo uma primeira pergunta para a gente começar aqui o nosso debate sobre uma comparação do código anterior e o código de 2002. E por que é comum se afirmar, meu amigo Bunazar, que o código de 2002 facilitou muito essa matéria de prescrição e decadência pelo tratamento que temos nessa codificação vigente? Boa noite, Bunazar, já vai aí a primeira pergunta para você. Maravilha. Boa noite, queridíssimo Flávio Tartucci. Boa noite aos nossos gentilíssimos alunos e alunas que estão nos acompanhando plena segunda-feira. Muito, muito, muito obrigado por esse carinho enorme. Como o Flávio apontou, nós aceitamos esse desafio da GEM de fazer um curso completo de Direito Civil. Simão Tartucci e eu, não é? E aí dividimos o direito civil como pudemos para que vocês tivessem o curso mais completo que eu conheço, Flávio. Eu acho que é o mais completo que existe de direito civil. É um curso que não se tem na graduação. Então, é uma honra estar aqui e hoje para falar de um tema que nos é caríssimo, não é? Que é o tema da pressão e da decadência. Eu sempre disse, Flávio, para os nossos alunos, isso está no nosso descritivo do curso também, que esse nosso curso é voltado não só para quem quer concurso público, fundamentalmente, claro, para quem quer concurso público, mas também para quem quer atuar, quem quer se atualizar. Então, não há quem não precise conhecer um pouquinho de prescrição e decadência, seja como concurseiro, concurseira, seja como advogado, advogado, né, Flávio? É um tema aí que é tema da ordem do dia. Com relação à tua belíssima pergunta, né? Qual que é a diferença do código atual para o código passado em termos de organização da prescrição e da decadência? A verdade é que o grande jurista Clóvis Bevilacqua havia no seu anteprojeto, não é, que resultou no Código Civil de 1916, feito uma organização bastante mais adequada do que aquela que entrou em vigor sobre o tema da pressão e da decadência. Quando isso chegou no Congresso Nacional, misturaram-se os institutos, tanto da pressão quanto da decadência, o que virou uma confusão dos diabos, de modo que excelentes juristas tratavam como prescrição prazos que eram de decadência e tratavam como decadência prazos que eram de prescrição. Eu cito aqui, por exemplo, o Lamy e o Bulhões Pedreira, dois juristas gigantes, responsáveis pela elaboração da nossa lei de SA, que é, como todo societarista reconhece, um monumento legislativo, não é? Mas que quando foi tratar dos prazos para a invalidação de deliberação, trouxe lá prazos prescricionais. E a doutrina acabou por influenciar bastante a jurisprudência e acabou que hoje ficou assentado que, a despeito de a lei tratar aqueles prazos como de prescrição, eles são de decadência. O que traz uma diferença de regime jurídico brutal. Já chego nisso aqui.
Então, a comissão elaboradora do Código Civil de 2002, cuja parte geral foi de responsabilidade do grande ministro Moreira Alves, eles houveram por bem organizar a distribuição das matérias, prescrição de um lado, decadência de outro, a partir de um critério que nós podemos chamar científico. A base inescondível dessa organização foi um artigo seminal do professor Agnello Amorim Filho, né? Durante uma semana jurídica da década de 60, o professor Agnello Amorim Filho escreveu um artigo pequenininho, não é? 26 páginas, se eu não me engano, Flávio, em que ele revolucionou o estudo da prescrição e da decadência. O artigo se chama Critério Científico para distinguir a prescrição da decadência e reconhecer as ações imprescritíveis. Numa síntese muito rápida, nós podemos dizer que o professor Agnello Amorim Filho chegou às seguintes conclusões, não é? As ações meramente declaratórias, vamos lá, então, para sermos mais técnicos, o direito a um provimento jurisdicional declaratório não está sujeito a prazo, nem de prescrição, nem de decadência, na medida em que não há propriamente uma alteração da esfera jurídica alheia. Com relação à prescrição, o professor Agnello Amorim Filho estabeleceu que a prescrição é o instituto que tem por função fundamental extinguir a pretensão. E aqui vem um ponto fundamental. O que significa essa palavra pretensão? Não é? Poder de exigir uma prestação de dar, fazer ou não fazer. De modo que a prescrição acaba por se ligar diretamente às chamadas ações condenatórias. Já a decadência é um instituto apto a extinguir os chamados direitos potestativos. Alguns, como Pontes de Miranda, gostam também de chamar de direitos formativos. Não é? Então, nós temos essa sistemática feita pelo professor Agnello Amorim Filho, que pode ser resumida. As ações meramente declaratórias, o direito a uma declaração não está sujeito a prazo. A prescrição atinge a pretensão e a decadência atinge os direitos potestativos. Hoje isso está muitíssimo bem organizado no Código Civil, de modo que os prazos de prescrição estão lá na parte geral, os prazos de decadência fundamentalmente na parte especial, embora haja também alguns prazos de decadência na parte geral, mas sempre de maneira muito bem sistematizada, muito clara. Nós podemos, citando o Simão aqui, fazer uma síntese brevíssima. Quando o prazo for para cobrar dívida, cobrar indenização, dinheiro, né, Flávio? Cobrar grana, pretensão e, portanto, o prazo é de prescrição. Quando o prazo for para anular negócio jurídico, modificar negócio jurídico, o prazo é decadencial. E aí, Flávio, eu gosto de dizer que o professor Miguel Reale fundou o código naqueles 3 princípios básicos, né? Operabilidade, eticidade, sociabilidade, e aí nós temos um bom exemplo de operabilidade. Ficou muito mais fácil para os juristas hoje reconhecer um prazo de prescrição, reconhecer o prazo de decadência do que era no passado. Já que você começou me fazendo essa pergunta, eu já quero te provocar e vou me vingar aqui da pergunta, brincando, já faço 2 na sequência para você pode responder juntas. Quando a gente fala de início dos prazos, né? Início dos prazos, como que a legislação, a doutrina, mas principalmente a jurisprudência, tratam dessas regras de início de prazo? E gostaria que você colocasse para a gente se aquela distinção entre a accionata, chamada subjetiva e objetiva, se justifica. E mais ainda, o que significa isso? O que significa accionata subjetiva? Vamos imaginar que um dos nossos alunos aqui esteja numa banca e o desembargador ou o membro do MP lá pergunte o que diferencia a accionata subjetiva
de objetiva? Como é que sai dessa pergunta aí? Bola está com você, Flávio. Obrigado, Bunazar. Antes de responder algumas questões, né, eu quero primeiro cumprimentar alguns que estão conosco aqui no chat ao vivo, a Adriana Forcelli, o Nilson Franco, Eli Júnior, Davi Cohen, Suzana Teixeira, a Thalita Costa, o Lucas Leite, o Felipe, o Fábio Lobão, Gustavo Cruz, Sandra Regina e o Berleia. Então, cumprimentar todos que estão aqui e o Lucindo Júnior, se quiserem colocar aí de onde estão, né, as cidades onde estão, seria também muito importante para a gente saber aí a participação de vocês, né? Quero também aqui lembrar, Bunazar, que esse tema aqui é de grande especialidade do professor Simão, né? Bem aqui atrás de mim, aqui, nesse ponto aqui onde está meu dedo, está a tese de livre docência do professor Simão sobre início dos prazos. Inclusive o professor Simão mudou, né? Ele que cunhou essa distinção na doutrina contemporânea, isso o Câmara Leal já falava, mas ele, digamos assim, ressuscitou essa distinção entre o accionata subjetiva e objetiva, inclusive influenciando a jurisprudência do STJ. Né? Ao passo que aqui do nosso curso a gente procurou fazer uma divisão, né? O curso ele é completo de direito civil, né? E aliás está numa promoção especial o curso completo agora, nesse momento, com 50% de desconto para os 100 primeiros alunos, né? Nós estamos relançando o curso agora no mês da advocacia, né? E ele pode ser adquirido também de forma isolada, né? Então, se você, mas aí sem a promoção, quiser só assistir parte geral ou só obrigações, contratos e assim sucessivamente. E essas aulas, são 2 aulas de prescrição e decadência na parte geral, são ministradas pelo professor Simão, que só não está aqui hoje porque está voltando de Portugal, mas deve também aqui participar conosco aqui nas próximas aulas, pelo menos uma aula aí a gente vai trazer aqui o professor Simão para participar conosco. Então, professor Bunazar, agora respondendo, depois dessas notas, né, eu quero aqui lembrar que o próprio professor Simão fala muito bem disso no livro dele, outros autores procuram reproduzir, eu procuro também falar sobre isso, citando o próprio Simão, que na evolução e no estudo desse tema existem 2 grandes teorias, a accionata objetiva e a accionata subjetiva, né? Ou accionata de viés objetivo e a accionata de viés subjetivo, né? Eu até tenho dito muito o que o Simão fez nos últimos tempos, influenciando a jurisprudência do STJ com o livro dele. O STJ vinha falando só em accionata, dando a entender que seria a accionata subjetiva, né? E fala accionata, e já se associava à accionata subjetiva. Mas o Simão não, ele fez essa divisão e o próprio STJ, eu lembro aí, muitos votos na terceira turma do ministro Belize, fazendo essa distinção entre accionata objetiva e subjetiva. Né? Ao passo que a regra, que está inclusive, isso é visto no curso, não só nas aulas do professor Simão, mas durante todo ele, porque esse tema ele vai repercutir em família, em contratos, até em sucessões, a gente possivelmente vai chegar em um tema de sucessões aqui, né? A regra é a accionata objetiva, que é a tese que está no enunciado 14 da primeira jornada de direito civil, pela accionata objetiva ou accionata subjetiva, regra do sistema, o prazo tem início da lesão ao direito subjetivo. O que se dá em caso de descumprimento da obrigação do inadimplemento, em regra, e no caso de responsabilidade contratual, e no caso de ato ilícito, da ocorrência do evento danoso, né, em caso de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Então, essa é a accionata objetiva. Porém, por uma questão de justiça, citando Simão, citando Câmara Leal, percebeu-se que a teoria da accionata objetiva ela poderia ser insuficiente em algumas situações. São palavras do Simão, né? Ou até injusta em algumas situações. Então, na doutrina clássica, Câmara Leal, na doutrina contemporânea, o professor Simão ganhou muito prestígio a teoria da accionata subjetiva, ou accionata de viés subjetivo, segundo a qual o prazo prescricional vai ter início não da lesão ao direito subjetivo, mas do conhecimento da lesão. Né? Tem até um acordo muito interessante do ministro Cueva, que eu cito nas obras, né, sobre falsificação de obra, né, contrafação, que ele diz o seguinte: a certeza e a segurança cedem um pouco espaço para a questão da tutela da justiça. E ele destaca que, para ele, pelo menos, e esse é um tema polêmico, a accionata teria aplicação
sobretudo para os casos de responsabilidade civil extracontratual, né? O julgado da terceira turma, que eu sempre cito nas obras, né? Então, essa que seria a distinção. Existem duas axios natas, digamos assim. A regra é objetiva, a exceção é subjetiva, e aí, mais uma vez, destacando aí o trabalho do professor Simão. E aí, Buna, depois desse esclarecimento, isso é fundamental, pessoal, porque, olha, na prática, né, o nosso curso ele é direcionado para quem está fazendo prova, desde a graduação até o concurso, mas para quem advoga, né, é um curso que a gente sempre fala, olha, quem está advogando, na prática, cuidado com isso. Não basta você saber se o prazo é prescricional ou decadencial, né? Não basta saber qual é o prazo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Porque é muito importante saber também, para a prática, o início do prazo, né? E aí eu te pergunto, querido Bunazar, existe alguma lei, né, que você pelo menos tenha conhecimento, que adotou essa teoria da accionata subjetiva ou teoria da accionata de viés subjetivo? A bola está com você, meu amigo. Perfeito. Flávio, sempre claríssimo. Eu gosto, Flávio, quando nós pensamos nessas contraposições, não é, entre segurança e justiça. Isso é algo sempre muito interessante. E dizer uma coisa para os nossos alunos e alunas aí que estão nos ouvindo, né? O direito, isso é inescapável, tá? Prestem muita atenção, vocês todos que estão nos ouvindo. Me permita só essa brevíssima digressão, no melhor estilo machadiano aqui. Mas como um bom romântico eu gosto de dizer isso. O direito ele é absolutamente indissociável da ideia de justiça. A ideia de justiça, ela não existe fora do direito, o direito não existe fora da justiça. Eu gosto sempre de citar o Santo Tomás Aquino quando ele diz o seguinte: o objeto da justiça é o direito. Olha que coisa interessante. Ele não diz que o objeto do direito é a justiça. Ele diz que o objeto da justiça é o próprio direito. Então, regras absolutamente frias que estabeleçam inícios de prazo, que impeçam o exercício do direito, acabam por ser contornadas fundamentadamente pelos magistrados, sem que nós possamos ver nisso afronta à aplicação da lei. Vejam vocês, e é importante considerar isso, que quando nós pensamos em prescrição, sempre há, não é? Ainda que implicitamente, uma certa carga de responsabilização do titular da pretensão. A prescrição acaba por ser, não uma punição, não nesse sentido, mas acaba por ser uma consequência de um certo descaso com aquela posição jurídica ativa, com aquela pretensão. Olha, dormientibus non securitius. O direito não socorre aos que dormem. Você tinha pretensão, não exerceu, cara pálida. Vai se ferrar, é assim mesmo, é do jogo. E olha que coisa interessante. Quando nós olhamos as causas que impedem ou suspendem os prazos de prescrição, nós vemos o legislador dizer, tá, violado o direito, nasce a pretensão, tá certo? Ou, quando nasce a pretensão, você já tem o início do prazo prescricional, ainda que não tenha havido nenhuma violação imediata do direito. Mas certas pessoas, vem o legislador e diz, certas pessoas estão em algumas situações em que nós não podemos atribuir a elas a pecha de negligentes. Por exemplo, os absolutamente incapazes. Eu não posso dizer que um absolutamente incapaz foi negligente ao zelar por aquilo que é seu e, portanto, ele é imunizado aí, não é, contra a prescrição. Alguém que seja fora do país em serviço público e vários outros exemplos, não é? Então, essa é uma ideia muito interessante. E aí, quando nós pensamos no incapaz, nós podemos fazer um paralelo com alguém que é vulnerável, que é o consumidor. Então, quando da edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a ideia de proteção do consumidor passa fundamentalmente por essa noção de accionata subjetiva ou de viés subjetivo. Em regra, o professor Flávio é um consumerista de mão cheia, pode me corrigir se eu estiver errado aqui. O prazo de prescrição para o consumidor começa de quando ele tem ciência do dano que sofreu, não é? Então, imaginem
vários exemplos, você não sabe que teve aquele problema, ele já ocorreu, mas você ainda não tem como conhecê-lo. Não seria justo que você fosse colhido por uma prescrição dessa forma. Se eu não me engano, Flávio, é o enunciado 579 do CJF, não falando de defesa do consumidor, mas que diz, não é, que em alguns casos de, por exemplo, um dano médico, você se submete a uma cirurgia médica, o dano ocorre naquele momento, mas muitas vezes as consequências daquele evento danoso surgem 1 ou 2 anos depois. E aí a jurisprudência, sapientissimamente e guiada por essa bússola maravilhosa que é a ideia de justiça, diz não. O prazo começa de quando você teve ciência desse vício. Como é que é, Flávio, você que conhece a jurisprudência dos tribunais, eu costumo brincar que o Flávio conhece a jurisprudência dos tribunais melhor do que os ministros. É um estudioso. Hoje está muito na moda falar em jurimetria, né, Flávio? Análise de julgados para isso, para aquilo. O Flávio é alguém que analisa com perspicácia e profundidade a jurisprudência pátria. Como é que está a questão do início dos prazos na jurisprudência de modo geral, Flávio? Com relação a essa axio. Muito bem, Bonazzi. Só lembrando, né, artigo 27 do CDC lá, que menciona esse critério da ciência do dano de sua autoria, e muitas vezes a ciência do dano e da autoria se dá com laudo médico, né? Cumprimentando aqui, eu provoquei o pessoal, né? Então temos aí Piranguinho, Minas Gerais, Uberaba, Mauá, Guaratinguetá, a Sandra nos acompanhando lá de Guaratinguetá, o Lucindo de Fortaleza, o Fábio Lobão, que está em Sumaré, o Luciano aqui do Guarujá, o Davi de Salvador. Então, cumprimentar a todos aqui, Francisco Beltrão, Anderson, então todos os que estão aqui conosco. Só uma nota. O Flávio fala aqui do Guarujá porque ele está no seu estúdio na belíssima Guarujá. Isso então, mesmo. Ele literalmente está no Guarujá aproveitando o fim das férias escolares. O fim das férias escolares. E um abraço especial para todos vocês aí. De falar em Uberaba, me deu saudades, Flávio, do meu tempo de adolescente, que eu ia pular carnaval lá no Clube Sírio-Libanês e no Irapuru. Isso, ia lá no Milchen, né? No bar do Milchen, né? Milchen, tomar chopp lá. Era uma delícia. Bom, feita essa nota importantíssima, voltemos. O professor Bunazar já falou com o professor Simão, temos que trazê-lo aqui, hein? Porque a nossa próxima live, que é semana que vem, vai ser de um tema, porque hoje é um tema que nós convergimos, né? Nós não temos muitas distinções de posicionamento, mas nós já temos, olha, para vocês anotarem, dia 1º de agosto nós temos uma segunda aula, né, sobre cláusula penal, redução da cláusula penal, artigo 413 do Código Civil, que é um tema que nós temos divergência. No dia 8 de agosto, nós temos sobre boa-fé objetiva, sempre às 19 horas. E no dia 15 de agosto, acho que é isso, né, sobre a responsabilidade objetiva no Código Civil. Esse nosso primeiro curso gratuito, nós estamos falando substancialmente de parte geral, obrigações, contratos e responsabilidade civil. Pretendemos fazer outro mais à frente sobre coisas, família e sucessões, né? Então, só para avisar vocês que o curso segue, né? Então, hoje é o primeiro, mas nós teremos ainda dia 1º de agosto, dia 8 de agosto, dia 15 de agosto, né? Pelo menos no meu controle aqui, para analisar os outros temas. E lembrando que o nosso curso completo de Direito Civil está passando aí, né? Ele está com uma oferta especial, 50% de desconto, né? Não teremos mais uma oferta como essa até o final desse ano, né? Uma oferta especial aí de relançamento do segundo semestre. Para os 100 primeiros, o link já está na descrição, é só para o curso completo, né? E você compra o curso, além disso tem lá os slides das aulas, nós estamos preparando também um material em PDF para complemento das aulas, né? E você pode ver as aulas pelo período de 1 ano, né? Esse é o nosso curso completo de Direito Civil, né? Também temos o curso isolado, mas aí não está com essa promoção específica. Bom, jurisprudência, né? Outro ponto que também a gente procura sempre analisar, eu acho que é um ponto em comum dos três aqui, meu, do Simão e do Bunazar, inclusive pela minha admiração pelos dois grandes professores, né? Eu
reputo que o Bunazar e o Simão, além de grandes juristas, são 2 grandes professores, e, aliás, meu pai sempre dizia, seja com os melhores, como eu acho que eles são os melhores, né, eu estou sempre ao lado deles. Então, veja só, Bunazar, eu coloco como marco inicial de aplicação da teoria da accionata subjetiva, ou de viés subjetivo, no STJ, e na época não se falava tanto nessa distinção, né, que hoje está bem clara na doutrina, né, eu considero como marco inicial uma súmula que é do ano de 2003, que é a súmula 278 do STJ. Tanto que se vocês pegarem todos os acordos do STJ que aplicam a teoria da accionata subjetiva hoje, os julgados começam citando essa súmula, que é uma súmula que trata, né, de acidente de trabalho, e aí levanta uma dúvida. Bom, mas STJ julgando acidente de trabalho? Sim, porque antes da emenda constitucional 45, o STJ, a Justiça Comum, aqui em São Paulo nós tínhamos o 2º Tribunal de Alçada Civil, né, os tribunais estaduais julgavam acidente de trabalho, né, porque a matéria, vamos falar a verdade, é mais de responsabilidade civil mesmo do que propriamente de direito de trabalho, né? Então, a súmula 278 do STJ, para mim, o termo inicial da teoria da accionata subjetiva, ela prevê o seguinte: o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, inclusive aqui para fins de seguro contra acidente de trabalho, o SAT, né? Então, a partir do momento que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. E essas 2 palavras, ciência inequívoca, são as 2 palavras-chave para entender a accionata subjetiva, né? Bom, depois disso, tema muito debatido, né? Um outro campo que foi atingido pela teoria da accionata subjetiva ou de viés subjetivo foi o do seguro DPVAT, né? E aí o STJ edita, no ano de 2016, né, a sua súmula 573. Só lembrando que, apesar do prazo do seguro, em regra, ser prescricional de 1 ano, está no artigo 206, parágrafo 1º, seguro obrigatório está no artigo 206, parágrafo 3º. Então, prazo é de 3 anos. E há uma súmula, outra súmula do STJ, que prevê a súmula 404, se não falha a memória, que prevê que no seguro DPVAT o prazo prescricional é de 3 anos. Tá? E o início do prazo? Aí não é a súmula 404, agora é a súmula 573. Né? Súmula 573 do STJ. Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez para fins de contagem do prazo prescricional de 3 anos, digo eu, depende de laudo médico. Aliás, esse parâmetro do laudo médico é utilizado para vários casos, inclusive para fins do CDC, né? Explodiu um produto, a pessoa fica internada, não é de quando explode o produto que vai ser contado o prazo prescricional de 5 anos, mas quando vem um laudo médico dizendo quais foram os danos que esse consumidor sofreu, né? Então, depende de laudo médico, exceto no caso de invalidez permanente, notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, né? Então, obviamente, quando a pessoa perde, por exemplo, um membro do corpo, né, uma parte do corpo, aí não vai precisar de laudo médico, né? Pelo menos em regra, e aí pode ser de quando ocorreu o evento. Mas a regra é o laudo médico. Então, é isso que vai apontar o início do prazo, a ciência inequívoca que se dá com o laudo médico. E aí, Bunazar, eu quero trazer para você um tema que eu sei que o Simão discorda, né? E eu acho que eu não tenho certeza, eu acho que talvez você concorde comigo. Que aí eu vou sair aqui do nosso tema de parte geral, vou lá para sucessões, que é o modo do Simão também, né? Que é a questão da petição de herança, né? Petição de herança. Nós temos uma súmula, que é a súmula 149 do STF, aplicada pela jurisprudência do STJ. Como é isso, Tartucci? Súmula do Supremo, mas é aplicado pelo STJ? Sim, porque o Supremo, antes da Constituição de 88, tinha o papel de fazer a uniformização da jurisprudência de direito privado, né? Papel que foi transmitido ao STJ e que continuará, na minha opinião, sendo exercido pelo STJ, apesar das limitações aí da relevância do recurso especial
Eu acho... Anote aí o que eu vou dizer, tá? Existem no Brasil leis que pegam e leis que não pegam. Daqui 5 anos vocês vão lembrar dessa aula. O Tartucci falou que não ia pegar essa lei, essa PEC da relevância do recurso especial, até porque depende de lei para regulamentar, e vocês vão ver como a lei que vai surgir vai regulamentar. Não vai mudar pouca coisa, até porque o filtro já é feito pela súmula 7, quando o STJ quer julgar, ele julga, quando ele não quer, ele não julga, e às vezes cita a súmula 7 e julga. Né? Então, pode anotar aí, eu sou capaz de apostar, essa lei não pega no Brasil. Tá? Até porque quem vai fazer o controle é o próprio STJ. Né? E abrir mão de poder é algo também que muitas vezes as pessoas não querem. Né? Às vezes a gente acha que sim, mas muitas vezes as pessoas não querem. Mas olha, Bunazar, petição de herança. Então, súmula 149 do Supremo prevê que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a ação de petição de herança. Porque a ação de petição de herança, como ela envolve direito patrimonial, dinheiro, como eu fiz aqui até a simbologia, ela está sujeita ao prazo geral de prescrição, que no Código de 16 era 20 anos, artigo 177 do Código de 16, e no Código atual é 10 anos para qualquer ação, né, era uma ação pessoal, 20 anos, 10 anos no artigo 205. Tá? Eu sou contrário a essa interpretação. Para mim, a ação de petição de herança, aliás, como é na Itália, como é no Peru, né, ela é imprescritível. Ela é declaratória também, ela envolve direito fundamental, o direito à herança é direito fundamental, não só no Brasil, mas em praticamente todos os países do sistema da Civil Law, todos. Todas as constituições europeias, da América Latina, prevêem herança como direito fundamental, praticamente. Eu acho que não me lembro de algum que não preveja, né? Pode ser que eu esteja equivocado. Então, para mim, a ação de petição de herança é imprescritível, mas como se dá na Itália e no Peru, cabe a exceção de domínio, né, alegação de uso capião, né, por um herdeiro. É o que estou vendo que o Bunazar concorda comigo. Né, nesse ponto ele concorda comigo. Somos minoritários, hein, Bunazar? Muito minoritários, né? Eu vou até fazer uma nota. Eu vou até fazer uma nota aqui. Vou contar para vocês uma coisa que nos enche, né, Flávio, de orgulho. Flávio e eu concluímos agora o pós-doutoramento. Fomos colegas de pós-doutoramento também aqui na Faculdade de Direito Lago São Francisco. E estudamos sucessões. Eu, alguns aspectos relativos à ineficácia do testamento, o Flávio, questões relativas à legítima. E num dos artigos que eu escrevi, eu falei fundamentalmente da petição de herança. E aqui, Flávio, eu tenho certeza que você há de concordar comigo. Há um problema gravíssimo de compreensão da estrutura dos direitos subjetivos. Qual que é o ponto fundamental? A pretensão, ela é um elemento fundamentalmente acidental nas relações obrigacionais. O que eu quero dizer? É perfeitamente possível que nós estejamos diante de uma relação obrigacional, credor-devedor, sem que haja, ou sem que ainda haja pretensão. Exemplo absolutamente simples. Eu empresto 5 mil reais para o professor Flávio para ele me pagar daqui a 1 ano. Ora, eu já tenho crédito, ele já tem débito. Só que eu não posso exigir, não há pretensão. Mas a relação existe fundamentalmente. Quando nós falamos dos direitos reais e falamos das ações reais, e a ação de petição de herança é fundamentalmente uma ação real, próxima da ação reivindicatória, não idêntica, mas próxima, nós temos algo que é fundamental. O direito real tem na sua estrutura material o direito de sequela, o poder de sequela. Então, o Flávio está absolutamente correto, penso eu, quando ele diz que a ação de petição de herança ela é imprescritível. Ela é imprescritível em que medida? Nós não exercemos pretensão. Nós temos um direito material à reivindicação da coisa. Então, enquanto nós tivermos o direito à herança, nós podemos exercer esse direito. O Código 16 tinha uma frase, um artigo que eu amava, e que é uma pena ele não está mais expresso. Mas ele é óbvio, né? A todo direito corresponde uma ação que o assegure.
Se eu tenho direito à herança, é óbvio que eu posso pleiteá-la. Então, vamos imaginar a seguinte situação paradoxal, não é? Morre um parente meu e eu sou seu herdeiro por alguma razão. E os bens da minha herança estão com um terceiro. Por qualquer razão que não venha ao caso, passam-se 10 anos e eu, no 11º ano, ajuizo a ação. Pergunto a vocês, teria havido prescrição? A doutrina majoritária, como o Flávio apontou, vai dizer sim, teria havido prescrição. Agora, olha que coisa absurda. Eu sou dono da caneta. O João está com a minha caneta sem ser dono. Só que eu não posso buscar do João porque o direito diz que prescreveu. Veja se isso faz algum sentido. É óbvio que quando nós falamos de ação, é óbvio para nós aqui, né? Então, desculpa, esse óbvio é retórica de professor. Então, insisto, é óbvio que ele terá de me devolver a caneta até que o direito dele seja melhor que o meu, ou seja, até que ele possa alegar a exceção de domínio, dizendo, Bunazar, você dormiu no ponto, e por dormir no ponto, eu uso capi isso que você está me pedindo. Então não é que prescreveu o seu direito, ou melhor, a sua pretensão de tomar. Você não tem mais direito de sequela, porque o seu direito de sequela era ligado ao seu direito de propriedade. Por isso que eu defendi nesse artigo que não se deve falar em prescrição, mas sim uso capião. E uma coisa interessantíssima ainda, não é? Pensem vocês o seguinte, qual que é a natureza jurídica da herança até a partilha? É de bem imóvel. Ainda que o acervo hereditário seja composto exclusivamente ou fundamentalmente de bens móveis. Então, eu sequer poderia alegar os prazos de uso capião de bens móveis. É um problema também aqui nessa questão. Mas seja como for, o Flávio colocou muito bem, somos aqui minoritários. Mas pensem, o direito, até por aquilo que eu dizia, não é, a sua base de justiça, não aceitaria uma situação estupidamente paradoxal como essa. Todo mundo reconhece que o direito é meu, o relógio é meu, e tá com o Joãozinho. Só que o Joãozinho não é obrigado a me devolver, porque em tese teria havido uma pretensão. Ora, com todo respeito, isso não faz absolutamente nenhum sentido no meu modo de ver. O que você acha disso, Flávio? Sim, sim, eu concordo totalmente. Minha posição também é essa. Aliás, eu li o seu artigo e eu defendo, fico feliz e vou inclusive citá-lo aí nas próximas edições dos livros, porque eu concordo totalmente com a sua posição. Agora, pensando que há prazo, que o prazo é de 10 anos, né, para os fatos que ocorrerem na vigência do Código de 2002, né, sobretudo para sucessões abertas depois de 11 de janeiro de 2003, esse foi o critério. Né? O início do prazo de 10 anos se dará a partir da abertura da sucessão com a morte, que é aquela visão tradicional, né, sempre foi, inclusive do próprio Supremo depois do STJ, ou a gente pode pensar em um outro prazo. Por exemplo, petição de herança, geralmente nós temos uma ação de reconhecimento de paternidade com o lado da competição de herança. Né? Aí nós temos uma divergência entre terceira e quarta turma do STJ, porque existem alguns julgados do STJ na terceira turma. Eu não sei se entrou aí, eu tinha colocado até no chat eu coloquei até aqui no chat do YouTube esse artigo meu, foi meu último artigo antes da pandemia na coluna Família e Sucessões, né, sobre início de prazo, né, senão eu coloco aqui depois, parece que entrou, mas saiu, né, e tinha entrado aqui, pelo menos na minha página tinha entrado. Foi meu último, a minha coluna do Migalhas Família e Sucessões de janeiro de 2020, né, antes da pandemia, eu mostro essa divergência, as duas correntes, a terceira turma entendendo, eu sei que isso o Simão não concorda, ele acha que o prazo é da abertura da sucessão, né? Mas os julgados citam a axionata,
subjetiva, né? A própria doutrina tão levantada pelo Simão, e concluem que o prazo de prescrição vai ter início a partir do trânsito em julgado da sentença de investigação de paternidade, porque a partir daí o filho sabe que é filho. Então, a partir daí, ele tem o conhecimento, eventualmente, da lesão à herança. Né? Mas eu acho que isso não afasta, isso pode gerar um debate sobre a possibilidade de alegação de uso capião, não. Eu fico com essa posição da terceira turma, que o prazo vai ser contado a partir do trânsito e julgado da sentença da investigação de paternidade. Quarta turma tem o julgado entendendo que é da abertura da sucessão. E isso tem que ser pacificado na segunda sessão. É mais um tema de prescrição que tem que ser pacificado na segunda sessão. Diga lá, Buna. Então, Flávio, eu concordo mais uma vez em gênero, número e caso com você aqui. Essa posição do Superior Tribunal de Justiça, que turma que que turma que diz que é da abertura da sessão? Desculpa, repete. Quarta turma. Quarta turma. Essa posição da quarta turma, e eu costumo sempre dizer uma coisa, o STJ cada vez mais vem produzindo julgados hipertécnicos e que merecem os nossos maiores elogios. Nós, professores, temos por função analisar e criticar, claro, não é? Esse é o papel do professor em regra, mas também apresentar sempre que possível os nossos elogios às acertadíssimas decisões, e mesmo daquelas que nós discordamos, são muito bem fundamentadas, né? Essa é a regra geral. Então vejam vocês o seguinte, essa posição da quarta turma é uma posição absolutamente lúcida. Eu discordo e já vou dizer os motivos. Mas ela é absolutamente lúcida. É uma decisão tipicamente de juiz. O juiz olha o caso e fala, gente, ou nós fixamos que é da abertura da sucessão, ou isso aqui vai virar um caos. Isso vai virar um caos. Explico para vocês. E aí vou dizer por que eu discordo. Vamos imaginar o seguinte. Eu morro, não é? Tô lá morto, tal. Nisso aparece um jovenzinho lá, e diz, olha, eu sou filho do Bunazar, eu quero minha parte na herança. E se habilita no inventário. O que ele junta? Uma foto minha tomando um sorvete com a mãe dele, em 1990 e pouco. Pergunto, algum juiz no mundo vai dar a herança para esse moço? Sem que ele tenha a prova cabal de que é meu filho? Evidentemente que não. Então, antes do trânsito em julgado, do reconhecimento da paternidade, não há pretensão. A pretensão não é pedir em juízo. Isso é ação. Pretensão é o poder de exigir o dar, o fazer ou não fazer. Ele não tem ainda, até que haja esse reconhecimento. Então, do ponto de vista fundamentalmente técnico, e diria também, por um viés de justiça, eu entendo, Flávio, que é do reconhecimento. Agora, também, veja o paradoxo que nós ficamos. Imagine que o jovem saiba há tempos que aquele é o possível pai dele. E só toma medidas tardiamente. Será que isso não tem nenhum tipo de peso? E olha outro problema grave, não é? Os embriões crioconservados. Embriões crioconservados. Crioconservar é o termo técnico, né? Embriãozinho congelado. Tá lá o embriãozinho congelado e tal. Depois morre, depois de 10 anos, 15 anos, ele é implantado. Ele não tem direito à herança? Não tem direito à petição de herança? Então vejam que a modernidade, né, essas novas tecnologias trazem problemas que precisam ser enfrentados e precisam ser enfrentados logo, né? Porque estão aí batendo nas portas dos tribunais. O que você acha disso, Flávio? Sim, eu concordo, e eu não sou minoritário, eu acho que eu sou isolado sobre embrião. Eu entendo que está sujeito à petição de herança, assim, o embrião implantado depois, né? A maioria entende, inclusive, que existe um prazo para implantação do embrião, aquele de 2 anos
do 1.800. Pois é, Buna, mas nós somos minoritários. Somos nós dois, você não está isolado, então. Você está comigo. Só nós dois. Mas esse tema, isso é importante para vocês que vão fazer aqui o curso. Eu e o Bunazar pensamos de uma maneira, o professor Simão pensa de outra. E no material, eu estava até olhando aqui o nosso material de, por exemplo, de obrigações, sempre a gente tem essa confrontação doutrinária da posição de um ou de outro professor. Eu não sei se entrou aí, mas eu coloquei à disposição, eu coloquei aí no chat, não sei se está aparecendo, acho que sim, né, o link aí do artigo em que eu mostro os julgados, não sei se apareceu, da minha coluna do Migares, eu coloquei aí, apareceu para você? Para mim está aparecendo. Se mim não aparece. Não aparece no chat lá do YouTube? De qualquer maneira, é fácil. Eu vou pedir só para o pessoal, não sei, da produção até compartilhar comigo aqui a tela. Se você der um Google aí, vai aparecer, se puderem projetar esse texto meu, início do prazo para ação de petição de herança, polêmica, janeiro de 2020, antes de começar a pandemia, né? Porque depois disso só falei de pandemia. Éramos felizes e não sabíamos, né? Nessa época ainda, né? Então fica aí para a leitura de vocês, né? Essa polêmica, as duas correntes. Eu e o Bunazar entendemos que o início do prazo se dá do trânsito no julgado da sentença, da investigação de paternidade. O Simão entende que é a partir da abertura da sucessão. Bunazar, eu vou aproveitar aqui, não consegue ver, mas agora está compartilhando aí, né? Tem uma pergunta aqui, sim, haverá espaço para perguntas, Pedro, mas eu já vou aproveitar uma aqui do Gustavo Cruz, que eu acho que o Bunazar até respondeu, né? As lesões ainda não estão claras. É um caso que ele tem lá no escritório dele. A cada vez que o cliente vai ao médico, as lesões pioram. Como fica o início do prazo em um caso de lesão continuada? Você já respondeu, Buna, né? Qual é a sua posição? Já sim. Eu acredito que de quando a questão se estabilizar, sem dúvida alguma, até para que você possa ter extensão do dano. O Gustavo Cruz, Flávio, é bom que você saiba, é meu amigo de infância. Conhecemos-nos na 4ª série do ensino primário. Ah, muito bem. Olha da Vila Mariana, é? É da Vila Mariana? Vila Mariana. Ah, muito bem. Mas qual é o enunciado que você citou, Bunazar? O 500 e... O 579 do CJF. O enunciado 579 eu acho que resolve essa questão. Deixa eu ver se abre aqui, que ele fala justamente de danos continuados, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Do conhecimento da última lesão. Olha só, vou ler aqui, estou com ele aqui. Nas pretensões decorrentes de doenças profissionais ou de caráter progressivo, o cômputo do prazo da prescrição iniciar-se-á somente a partir da ciência inequívoca da incapacidade do indivíduo, da origem e da natureza dos danos causados. É exatamente isso. Quando a gente tem, de fato, a extensão total do problema, né? Exatamente. E esse enunciado, ele, na verdade, é a accionata subjetiva ao quadrado, né? Porque a accionata subjetiva ao quadrado é uma accionata dentro da accionata. Outra questão, Bunazar, agora um tema bônus aqui. Na 9ª jornada de Direito Civil, vocês debateram lá na comissão de parte geral, o Simão estava lá com você, aquela história da responsabilidade contratual, né? Que apesar do STJ ter entendido pelo prazo de 10 anos, lá na Corte Especial e também na segunda sessão, parece que na doutrina não é tão pacífico, né? Não saiu enunciado sobre esse tema, né? Na verdade, Flávio, o que houve foi o seguinte. As jornadas de direito civil, pessoal, para quem não sabe, são um evento importantíssimo, talvez o mais importante evento acadêmico que nós temos. O STJ, o CJF, sob os auspícios do STJ, organiza, convida juristas do Brasil inteiro. Quem quiser se inscrever pode se inscrever e submete os enunciados. Na nossa comissão, foi apresentado um enunciado que reproduzia parcialmente o posicionamento do STJ. O que disse o STJ? Não é? O STJ disse o seguinte, e é importante que vocês tomem cuidado com isso, tem muito advogado falando bobagem por aí, né? O STJ disse o seguinte,
Nas relações contratuais, o prazo prescricional é de 10 anos. Atenção! Quando a lei não haja estabelecido prazo inferior. Porque tem diversos dispositivos contratuais, aliás, diversas categorias contratuais em que há prazos prescricionais claros. E aí são esses prazos. Quando não houver prazo, o STJ diz 10 anos, não é? O que o Simão, eu acho que a posição do Flávio também é a minha, né? Diz, olha, o prazo deveria seguir o de 3 anos da responsabilidade civil em geral. E aí Não, aí eu discordo de vocês. Eu acho que é você 10. acha que tem que fazer, você acha que tem que ser de 10. Eu acho que nesse caso teria que seguir Unificação, né? a unificação, o prazo de 3. E o próprio ministro Paulo Dias disse, olha, esse enunciado eu acho melhor nós não aprovarmos agora, porque é isso, embora haja essa decisão do STJ, há muito vai e vem no STJ, e isso não está ainda finalizado, definido definitivamente. Então foi esse o ponto. Mas hoje, para os nossos alunos e alunas aí que estão fazendo a gentileza de nos ouvir, como que está o posicionamento? O prazo de prescrição é aquele previsto na lei, ponto. Buna, abriu o código aqui, é um caso contratual, não tem um prazo específico. São 10 anos, segundo o STJ. Tá certo? Aquele prazo de 3 anos são para os ilícitos extracontratuais em geral. É isso que o STJ, neste exato momento, tem fixado. Correto, Flávio? Exatamente. Bom, então eu pedi aqui para o Ricardo, ele acabou de postar aí o artigo, o link, quem quiser dar uma lida da divergência jurisprudencial. Pedro, se quiser mandar a pergunta, estamos aqui à disposição. Lembrando que o nosso curso completo de Direito Civil, pelo Grupo GEM, está aí com uma oferta especial de relançamento, com 50% de desconto para os 100 primeiros alunos, como está passando aqui, né, e há um link na descrição, né, para a inscrição aí daqueles que têm interesse. Só o curso completo, desde lei de introdução e parte geral até sucessões, é que está com desconto, tá? Pessoal, desculpa ser chato nesse ponto, é importante colocar isso, né? São os 100 primeiros, é o que nós conseguimos conversar com a GEM. Então, não é 50% de desconto para todo mundo. É para aqueles 100 primeiros que comprarem o curso, porque senão, do contrário, a gente não consegue prosseguir. Então, é só para ficar claro isso, tá bem? Valeu! Outra coisa, lembrando a vocês que nós seguimos aqui com o nosso curso, dia 1º de agosto, segunda-feira, sempre às 19 horas, nós teremos aí uma live, uma aula, né? Geralmente duram aí 1 hora, para analisar a redução da cláusula penal, sobretudo o artigo 413 do Código Civil. Esse tema nós temos divergência, né? Inclusive, teremos aí possivelmente participação do professor Simão em alguma aula, né? Depois, dia 8 de agosto, também às 19 horas, boa-fé objetiva. E dia 15 de agosto, responsabilidade civil objetiva, sobretudo o artigo 927, parágrafo único. Vem aí uma pergunta do Pedro Paulo. Ó. Como a teoria da accionata subjetiva pode ser aplicada em contratos empresariais, né? Eu já te falo o seguinte, primeiro, Pedro, há uma polêmica, porque eu já ia aqui emendar se pode ser aplicada para responsabilidade contratual, porque isso não é pacífico, né? O Simão diz que sim na tese dele, viu? Diz que não, né? Diz que não. Que só é para extra contratual, né? Só para extra contratual. Na terceira turma, o ministro Cueva entende dessa forma, é só para extra contratual, né? Como atestar a... Diga, Buna. Não, porque, Pedro, veja o problema, né? Numa relação contratual, as partes acabam tendo um poder de sindicar os próprios interesses, um poder muito mais efetivo, não é? Então, fica difícil saber, ficaria difícil aplicar a accionata subjetiva. Eu mesmo tenho dificuldade de imaginar uma hipótese. Vamos imaginar, porque muitas vezes, Pedro, o inadimplemento, muitas vezes não, eu diria 99% dos casos, o inadimplemento contratual implica por si só algum prejuízo direto ou indireto. De modo que, ao constatar o inadimplemento,
cabe a mim tomar as medidas assecuratórias do meu interesse. Eu penso isso. Desculpa, Flávio, te interromper. Não, sim. E outra coisa, ele está falando de vulnerabilidade, ele pergunta, né? Como atestar a vulnerabilidade de uma parte frente à outra em caso de pretensão de reembolso, pagamento indevido? Você está dizendo em contrato empresarial? Se for um contrato de adesão, o que hoje é exceção nos contratos empresariais, porque os contratos empresariais, pelo novo artigo 421A, eles presumem-se paritários, né, e simétricos, né? Tem que ser um contrato de adesão, empresarial de adesão, ou como diz o Bonazar, por adesão. Né? E aí tem uma questão também, né, do comportamento probo e dirigente do empresário, que foi o que acabou de ser destacado pelo Bonazar, né? O primeiro momento em que há a possibilidade de exercer alguma medida, o empresário tem que fazê-lo, né? Então... e Pedro, o Flávio, parecerista, árbitro, eu advogo muito contencioso empresarial. O que acontece, Pedro, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso do seu cliente, nada disso, estou fazendo aqui uma análise absolutamente abstrata e a partir de caso nenhum, não é? O que normalmente ocorre são estratégias econômicas a partir de uma racionalidade típica do empresário. Eu explico para você muito simplesmente. Eu estou aqui, vamos supor que eu seja diretor de uma sociedade empresária que está em relação com outra sociedade empresária. Aquela sociedade empresária descumpre um determinado preceito contratual. Eu faço um cálculo de custo e benefício. Vale a pena eu brigar por esse descumprimento contratual e colocar em risco uma relação que está sendo frutífera, está sendo lucrativa, ou é melhor eu ficar quieto, fingir que não vi essa violação? Então, normalmente as pessoas fazem essa opção de tapar o sol com a peneira e acabam que, posteriormente, ao término da relação contratual, por alguma razão, querem voltar à carga com aquilo. E aí alegam, eu não sabia, eu era vulnerável, ele me cortaria as relações comigo se eu reclamasse. Sim, é um cálculo de custo-benefício. Por isso que eu acho muito difícil, Pedro. Veja que eu não estou descartando, né? O direito é sempre muitíssimo dinâmico, né? Mas eu não estou descartando essa possibilidade, mas acho complicado. O Henrique pergunta aqui se temos o curso apenas de direitos reais. Temos sim o módulo apenas direitos reais, mas como o professor Flávio disse, o desconto não se aplica só aos módulos isolados. Todos os módulos podem ser adquiridos isoladamente. Isso é muito bacana, né? Mas aí não tem o desconto de 50%. Tá bom, Henrique? Modo direito das coisas, né? Como eu gosto direito de das dizer. Coisas, Aulas comigo e com o Bonazar. Isso aí. Né? Tem, olha, eu lembro até porque a gente finalizou há pouco, né, Bona? Temos, olha, introdução, posse, 2 aulas de posse, propriedade, uso capião, condomínio edilício, vizinhança, 2 aulas de direitos reais de gozo ou fruição, 2 aulas de direitos reais de garantia, 2 aulas de alienação fiduciária em garantia. É pesado, viu? É pesado. É pesado, muito conteúdo, muita matéria, né? E eventualmente você pode adquirir só o módulo de coisas, se quiser, viu, Henrique? Ou só família. Diga, Buna. E esse curso ficou bem legal de reais. Todos os módulos ficaram muito legais. Mas esse porque, assim, o direitos reais é uma matéria inesgotável, né? Então, nós fizemos uma opção de discutir aqueles temas mais polêmicos na aula e completar tudo no material. Então, vocês têm aula e material que são hiper complementares entre si, de modo que tá bem bacana, muito completo mesmo. E outra coisa, nós procuramos aqui fazer divisão de acordo com as especialidades de cada um. Não só doutrinária, mas também prática, né? O que cada um tem feito mais no seu dia a dia, né? Então, tá bem dividido, tem uma quantidade igual de aulas para todos, tá? Então, tem só para vocês saberem, existe um módulo só de lei de introdução e parte geral, somos nós 3, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões. Aliás, perdão, eu errei. Contratos, teoria geral, contratos em espécie
É porque, assim, às vezes o concurseiro quer estudar só contratos em espécie, os principais estão analisados, né? E, assim, sabe, eu acredito muito no curso, Henrique. Se quiser adquirir só o módulo e ver se o curso é bom ou não, depois vai se arrepender de não ter adquirido o curso inteiro, porque o que eu tenho, quem adquiriu são só elogios, né? E a gente, pelo menos eu, tenho respondido a todas as dúvidas, coloco meu e-mail à disposição para resolver também as dúvidas que os alunos têm. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos abertos aqui. Lembrando que segunda-feira que vem, no mesmo horário, teremos aí uma segunda aula desse curso gratuito de questões fundamentais de direito civil, aqui pelo Grupo GEM, sobre cláusula penal, artigo 413. Aí nós vamos ter divergência aí entre eu. Se bem, acho que nem tanto. Temos um enunciado aí da última jornada, Bunazar? Mas não vamos dar um spoiler aqui. Não vamos dar spoiler. É legal porque nós temos muitas convergências, Flávio, eu, Simão, mas temos as nossas divergências. Então é divertido. Você vai assistindo a gravação, eu falo, olha, eu sei que o Flávio fala isso, mas não é assim, é assim. Aí o Flávio diz, olha, o Buna fala isso, não é nada disso. Simão fala isso, é um barato. É uma relação muito bacana e os alunos se enriquecem com isso, tenho certeza. Assistam essa aula, essa próxima aula de cláusula penal, que vocês vão se divertir aí também. Tá certo. Bom, não chegou nenhuma pergunta aqui. Então, meus caros, então o último aviso aqui, o nosso curso com oferta especial, curso completo de Direito Civil pelo Grupo GEM, 50% de desconto. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos os que estiveram aqui conosco, né? Deixa eu ver aqui, chegou aqui a Eliana também de Sumaré, né? O Davi Cohen lá de Salvador, o Fábio Lobão também de Sumaré, ó. O Lucindo de Fortaleza. Então, mandar de Mauá também aqui, Thalita participando conosco. Então, agradecer a presença de todos, agradecer também ao Grupo GEM aí pela nossa estrutura aí, foi muito boa a aula, e convidá-los para a semana que vem a gente analisar o artigo 413 do Código Civil e os seus debates principais. Esse é tema muito importante para a prática, sem dúvida alguma, como esse da aula de hoje. E passar para o Bunazar para ele encerrar aqui, fazer os seus agradecimentos e encerrar essa nossa aula de hoje. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito, muito obrigado. É uma alegria enorme sempre estar com os nossos alunos e é uma alegria dividir essas aulas com o Flávio, com o Simão. Eu agradeço muito. Espero vocês segunda-feira que vem e aqueles que se interessarem, aproveitem, adquiram o nosso curso aí, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal.